Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, terapeuta do Espaço Ponto On. Hoje nós vamos estar aqui falando com a terapeuta Renata Ferrão. Renata Ferrão, ela é psicóloga de formação, mas ela também eu tenho que ler, porque ela é muita coisa. Ela é psicoterapeuta reencarnacionista, ela é terapeuta floral, ela faz regressão terapêutica, ela é mestre em Reiki, ela é cristaloterapeuta, ela trabalha com barras de ácias, né? Ela faz apometria quântica, mesa radiônica e ainda tem mais de terapias. Então, se eu falar tudo que a Renata faz, não vai ter live. A live vai falar só do que a Renata faz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a Renata para falar dela, o que ela faz e como ela começou, como ela entrou no mundo holístico, alternativo, integrativo. Boa noite, Renata Ferrão. Tudo bem? Tudo bem, boa noite todo mundo. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito esse convite da Denise Lauria, gestora do Espaço Ponto On, e da Maria Cristina Cabral, minha amiga querida. Renata, eu queria que você falasse um pouco de você, como você, de formação, sendo psicóloga, você chegou no mundo holístico, alternativo, integrativo. Como é que você chegou? Conta pra gente. Vou contar. Como psicóloga, eu trabalhava em consultório, mas eu sempre achava que tinha algo a mais, que eu podia estudar um pouco mais e podia ir mais a fundo. Na verdade, eu entendia que não era só até a barriga da mãe. Eu sempre tive isso comigo, né? Mas a psicologia ia só até a barriga da mãe, ou seja, até o útero, né? Então, eu comecei a questionar isso tudo e chegou a oportunidade de eu fazer uma formação em hipnose, que foi muito legal essa formação em hipnose, só que ainda não era o que eu estava buscando de verdade. E então a gente até tem um ditado que fala, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu dei a sorte de ter podido fazer a formação em psicoterapia reencarnacionista, onde abriu assim um leque enorme, onde a gente trabalha com regressões, onde a gente vai a vidas passadas, né, para quem acredita. Então eu consegui muitas respostas que eu já estava buscando há um certo tempo. E foi assim que eu comecei, isso foi em 2010 mais ou menos, e de lá para cá eu trabalho muito com as terapias chamadas terapias holísticas. Entendi. E, Renata, eu vou fazer a primeira pergunta para você. A psicoterapia reencarnacionista guarda alguma relação com alguma religião? Não, não tem nada a ver com religião, a gente atende pessoas de todas as religiões. Para quem acredita em vidas passadas, a gente faz as regressões e eles vão lá em vidas passadas para trazer o que está atrapalhando. Eu vou falar isso mais lá na frente, né? Antes de eu até explicar o que é exatamente a psicoterapia reencarnacionista, eu quero falar do Mauro Cuítico, que é o canalizador desta técnica. Né? Ele canalizou isso em 1996, né? Ele é um médico também, ele atua em Porto Alegre, ele mora em Porto Alegre, e ele canalizou essa técnica que, na verdade, fundiu um pouco essa questão mesmo de psicoterapia e as encarnações. Lógico que para quem tem uma mente um pouco aberta, sem falar exatamente de religião, vai ter uma maior compreensão de tudo isso, né? Fica mais fácil para a pessoa entender isso de uma forma mais ampla quando a cabeça é mais aberta, digamos assim. Mas não tem nada a ver com religião. Tá.
Então, agora você começa a dizer para a gente o que é a psicoterapia reencarnacionista. A psicoterapia reencarnacionista é uma terapia que vai fazer o desligamento de uma sintonia que ficou lá no passado. E esse passado, ele pode ser vidas passadas ou não. Eu tenho até um caso interessante para contar para vocês, que eu atendi uma moça que ela, a questão dela era, Renata, eu vim aqui porque eu tenho o famoso dedo podre. Para quem não sabe, o famoso dedo podre é quem escolhe, né, os seus relacionamentos de uma forma onde sempre não dá certo, sempre é atraída, ou sempre tem relacionamento abusivo, e ela veio com essa questão. A questão dela era essa, a queixa principal dela era essa, relacionamentos de dedo podre, que ela chamou. Então, nós conversamos bastante, e um dia nós marcamos essa regressão. E ela deitou, eu vou explicar tudo como é feita essa regressão. Ela deitou lá na maca, nós fizemos o relaxamento, e ela voltou com uma memória, não a vidas passadas, mas ela voltou numa cena onde ela era muito pequenininha, ela estava brincando com a boneca dela, os brinquedinhos dela, e a mãe e a tia estavam sentadas no sofá conversando sobre a tia que tinha sido traída pelo tio. E a mãe falava assim para ela, fulana, não se incomode com isso não, todo homem trai, homem é assim mesmo, não liga não, ele não vai sair de casa, mas todo homem trai. Era uma criancinha de aproximadamente 5 anos, vida que segue, essa criancinha cresceu, ficou adulta, ficou se relacionando com as pessoas e ela atraía o tempo inteiro, afirmavam isso que estava na crença dela. E aí a gente tem que falar um pouquinho da física quântica para explicar isso. A física quântica, para quem não sabe, é uma parte da física que, digamos que é um pouco mais avançada, né, nessa questão das energias. E a física quântica fala para a gente que a gente tem um campo eletromagnético que vibra aqui ao meu redor, assim como tudo no universo tem uma energia, né? E tudo vibra em torno de tudo. A energia de um livro, de uma madeira, de uma planta, a minha energia, a energia de um animal, tudo tem energia. E esse campo eletromagnético atrai tudo que é o resultado do que eu penso e do que eu sinto. Ora, ela só pensava, pela crença dela, não prestavam, que homens traíam. Ela cresceu acreditando nisso. Ela era uma criancinha, lembra? Lá no começo. Ela cresceu com isso na cabeça. Então, se ela pensava isso, ela sentia isso. Consequentemente, o que ela atraía, pessoal? Só homens que reforçavam isso. E esse sistema se retroalimenta, porque é como se ela falasse assim, tá vendo como eu tenho razão? Homem realmente não presta. E o que acontece, gente? O universo, ele nos provê, mas não do que a gente realmente precisa. Ele nos provê através do que a gente vibra. Então, se eu vibro muita alegria, o universo vai me prover de alegria, vai trazer situações, pessoas que vão me ajudar nessa alegria. Se eu vibro coisas ruins, o universo vai, ai, coitada da Renata, vou lá, ela está precisando de coisas ruins, então eu vou mandar pessoas, situações que vão, né, acalentar essa pessoa, porque se ela está vibrando isso, é porque ela está querendo isso. E assim, nesse caso, nós nem precisamos ir a vidas passadas. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela também ajuda as questões que são formadas nessa vida, né? A finalidade da psicoterapia reencarnacionista é ajudar as pessoas a saberem para que encarnaram, por que elas estão aqui, como que a gente pode aproveitar a encarnação e a fazer o desligamento dessas situações do passado que estão reverberando, que estão me atrapalhando aqui nessa nossa vida, né? E falando nisso, a gente já pode entrar na questão desses padrões que a gente vê durante as regressões, né? Uma das coisas que a gente vê é padrão de tristeza, de carência, de agressividade.
E será que isso tudo começou somente aqui nesta vida? A gente fica pensando. Pode ser que sim. Vai depender de como você foi educada, de como eram os seus pais, se eles eram muito rígidos ou se eles deixavam muito o barco correr. Vai depender do entorno de onde você foi criado, se você foi criado em comunidade, num bairro muito chique, vai depender de uma série de coisas, né? Mas esses padrões a gente vê demais nas regressões. Então, a gente nota que, por exemplo, uma pessoa que vem com uma tristeza muito grande, né? Esse padrão se repete vida após vida. Eu tenho um outro exemplo que está vindo aqui, muito interessante, de uma pessoa que me procurou com um padrão de tristeza muito grande. Era uma senhora. E ela me dizia que ela já tinha passado em vários médicos, né, tomado muito remédio, e essa tristeza que ela não sabia de onde vinha, incomodava muito essa pessoa. E na primeira consulta, a gente fazendo lá, né, ela dizendo toda a vida dela, eu percebi que essa mulher tinha uma vida maravilhosa, um marido maravilhoso, filhos ótimos, uma renda financeira muito boa, ela já tinha viajado quase o mundo inteiro, ela era culta, mas essa agonia, essa angústia, essa tristeza estava com ela presente durante muito tempo, muito tempo. Ela disse que era desde criança. Então, nós conversamos bastante e fizemos a primeira regressão, onde ela se viu num lugar que ela não tinha família nenhuma, só tinha ela e o filho dela, e ela amava muito esse filho, e esse lugar onde ela morava, essa aldeia, foi invadida. E invadiram essa aldeia e levaram o filho dela. E ela passou uma vida inteira atrás desse filho, sem saber se ele tinha morrido, sem saber se ele estava vivo, onde que ele estava e tal. E ela passou o tempo inteiro procurando essa criança. E morreu. Então, ela trouxe essa tristeza para cá, mas ela tinha uma vida maravilhosa aqui. Ela não sabia de onde vinha isso. Quando ela começou a entender que isso não era daqui, desta atual existência dela, tudo parecia que ficou melhor para ela. Ela começou a entender que aquilo já aconteceu, aquilo não pertence mais. Foi uma experiência que ela teve numa determinada situação e que hoje ela não precisa mais ter essa tristeza tão grande, porque ela tem uma vida ótima, filhos que gostam muito dela e marido que adora, enfim, é uma outra circunstância. Então, esse padrão que a gente traz muitas vezes, vida após vida, reverbera e tem que ser curada, tem que ser olhada e tem que ser vista. Entendeu? Cristina, tá sem som, tá sem som. Desculpa. É que eu tiro o som para não haver barulho. Você pode me dizer como é que se dá uma regressão? Sim. Bem, como é que a gente faz uma regressão? Tá, vou chegar lá. Antes eu vou falar um pouquinho dessa personalidade congênita que a psicoterapia informa para a gente. Essa personalidade congênita é exatamente isso que a gente traz vida após vida, repetindo as mesmas questões sem saber, né? Então, a gente passa uma vida inteira com medo, sendo agressiva ou arrogante, e a gente não aprende nada com a vida e a gente torna a voltar do mesmo jeito. Então, esse é o grande aprendizado que a gente deve ter na vida, né? É tentar fazer as coisas na mais perfeita ordem divina. E com isso, a gente tem o conceito das cascas, porque hoje, Cristina, eu estou Renata, eu estou psicoterapeuta reencarnacionista, eu estou mãe do Felipe, eu estou filha do José e da Terezinha, eu estou sua amiga, né? Eu não sou a Renata, eu sou um espírito que hoje estou nessa vivência de uma mulher, que eu também poderia estar aqui vivendo como homem, em outras situações eu já fui homem, lógico, né, pela minha crença, para quem acredita nisso, gente,
Porque tudo que eu estou falando aqui não é a verdade absoluta, né? A gente acredita em determinadas coisas ou não. Todo mundo é livre para acreditar no que quiser, né? Dentro da minha crença, eu acredito em tudo isso que eu estou colocando para vocês. E já vi dentro do meu trabalho muitos resultados, né? Como se dá uma regressão? A regressão terapêutica, o nome já está dizendo, é uma regressão terapêutica, é uma ferramenta dentro da psicoterapia reencarnacionista, né? Então, as duas coisas juntas são o tratamento, né? Não é só regressão e não é só conversa, são as duas juntas. Como se faz uma regressão? Primeiro, a regressão é algo muito natural, é muito natural. Você, quando está regredida, você escuta todos os barulhos, você escuta o barulho do ar refrigerado, se tocar uma campainha, você escuta a voz do terapeuta. Sabe aquela fase, eu acho que todo mundo aqui já passou um dia por essa fase, quando você está num ônibus, ou você está num metrô, ou você está em frente à televisão, que você está quase cochilando, mas o seu pensamento já não está mais funcionando, mas você sabe que você está sentada ali no metrô, no ônibus ou no sofá, e você dá aquelas famosas cabeçadas, ai, tum, ai, tum. É mais ou menos assim que funciona a regressão, porque você fica num estado em que você sabe que você está ali no consultório com o seu terapeuta, mas o seu pensamento está longe, está vindo uma historinha para você, né? Então, muitas vezes a pessoa pergunta, mas, Renata, eu tenho que falar? Sim, sim, tudo que vier à sua cabeça, você fala. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai juntando as historinhas. Então, você fica ali deitada, o terapeuta faz um belo relaxamento com você, depois eleva um pouco a sua frequência, para que você fique mais apta a abrir aquela caixinha preta, igual de avião, que a gente tem uma caixinha preta, que é o nosso inconsciente, que fica tudo ali guardadinho, né? Então, para que a gente possa trabalhar na regressão de memórias, a gente precisa estar completamente relaxada, mas totalmente consciente de onde a gente está. Porque eu ouço muito me perguntarem, mas, Renata, se eu ficar nesse estado, eu vou ficar lá no passado? Não, você não vai ficar no passado, até porque você sabe onde você está. Você está simplesmente se lembrando. Um outro exemplo que eu posso dar de regressão, de como é uma regressão, é como se você visse um filme. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas aqui já viram o Ghost, que é aquele filme, né, que ele vai e volta e tem todo aquele enredo. No Ghost, uma das cenas mais bonitas, eu acho, é aquela última cena onde resolvem lá toda aquela questão e ele entra em contato com aquela moça, que é a Demi Moore, né, entra em contato com ela e os dois se encontram, o autor faz a gente entender que ali foi um encontro romântico, né? Eles chegam muito perto e aquilo tudo. Eu tenho certeza que quem já viu o filme, enquanto eu estava falando, estava também visualizando a mesma coisa que eu estava falando. É mais ou menos assim. A gente lembra de um filminho. Ou até mesmo, se a gente não quiser dar esse exemplo de filme, vamos lembrar, sei lá, quando o Brasil perdeu de 7-0 da Alemanha. Todo mundo se lembra daquilo. Para os que gostam de futebol... 7-1, Renata, pelo amor de Deus. Vai passar um filminho na cabeça, os que gostam de futebol, e vai, nossa, é porque, nossa, é o goleiro e tal, né? Vai passar um filme na nossa cabeça. Então, é assim que se dá, de uma maneira muito natural, de uma maneira, assim, muito bacana. A pessoa que está deitada escuta tudo e não tem essa questão de dizer que vai ficar lá e nada disso. Renata, é uma pergunta que me passou agora pela cabeça. As pessoas podem até pensar que essa regressão, porque a gente ouve muito falar em hipnose. Esse trabalho não tem nada a ver com hipnoterapia. Não, hipnose é uma coisa e psicoterapia reencarnacionista é outra coisa completamente diferente.
né? Apesar de eu ter as duas formações, eu poderia, inclusive, usar a hipnose. Só que são duas coisas bem diferentes e eu não uso a hipnose para nada. Eu fiz a formação, mas eu me identifiquei mais com a psicoterapia reencarnacionista. Então, esse é o meu trabalho, entendeu? Ah, então ótimo. Eu quero que você me diga o seguinte: para quem é indicada a terapia? E qual é o objetivo? Bem, o objetivo você já falou, né? Não precisa. Mas quem é que pode usar, né? Para quem é indicada essa terapia? Qualquer um pode. Eu vou até juntar duas perguntas. Para quem é indicada e se qualquer um consegue regredir? Tá, vamos lá. Para quem é indicado? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha vontade de experimentar esse tipo de terapia, qualquer pessoa que esteja sofrendo algum tipo de fobia, transtorno de ansiedade, qualquer doença, mesmo física, que ainda não descobriu exatamente a causa, que já passou por várias especialidades e ninguém ainda conseguiu estancar essa ferida, para feridas emocionais, para qualquer situação que a pessoa esteja vivenciando no momento, pode experimentar esse tipo de terapia, a psicoterapia reencarnacionista. É só querer. Aí eu já vou aproveitar para falar. Crianças, por exemplo, até 5 anos, 7 anos, mais ou menos 7 anos, a gente não costuma fazer. Por quê? Ainda está naquela fase muito da imaginação e tudo mais, então a gente prefere trabalhar com crianças acima de 7 anos. Mas, se for o caso de uma criança precisar de uma regressão, a gente tem a opção de fazer um trabalho à distância, uma regressão à distância. Ou seja, a gente tem o acesso e o consentimento para fazer dessa forma. A mãe, ou o pai, ou a madrinha, alguém muito chegado, pode deitar pela criança, pode fazer aquela terapia pela criança. Ou seja, essa pessoa que vai deitar vai acessar aquela vida que está mais precisando ser trabalhada daquela criança ou daquela outra pessoa que por algum motivo não possa fazer a regressão. Como assim, Renato? Pessoas que têm problemas de pressão alta, né? Pessoas que têm algum problema cardíaco, ou que tenha marca-passo, ou que tenha algum impedimento, ou que não goste, enfim, qualquer tipo de pessoa que esteja impedida de fazer, a gente pode ou pedir a um outro terapeuta para deitar por aquela pessoa, ou a própria pessoa pode chamar uma pessoa, um parente, um amigo, para fazer aquilo por ele, né? Porque a gente tem esse consentimento e a gente tem essa oportunidade de fazer à distância, não necessariamente para aquela pessoa. E qual foi a outra pergunta que você fez mesmo? E se qualquer um pode regredir, né? Porque, como eu perguntei primeiro, para quem é indicada, e se qualquer um consegue. Tem alguma dificuldade? Você acha que existem pessoas que têm dificuldade para fazer isso? Tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras, né? É uma questão, eu acredito, que seja uma questão de treino, né? E de confiança também. Porque para você fazer um trabalho desse, você tem que se entregar ao processo, você tem que se entregar àquele trabalho. Então, enquanto você não estiver totalmente seguro, tem que ter uma habilidade do terapeuta, tem que ter uma confiança naquele terapeuta, porque a pessoa vai estar ali expondo o passado, coisas que nem sempre elas estão preparadas no sentido de não saberem o que vão acessar, porque essa preparação, os nossos mentores, que são a peça principal de tudo isso, são os nossos mentores,
ou anjo da guarda, ou de seres especiais, não importa como você chama, mas são pessoas que são responsáveis, são entidades que são responsáveis por nós, que estão sempre do nosso lado, nos intuindo, né, falando o que a gente pode ou não pode, o que a gente deve ou não deve. Eles é que são os responsáveis, porque quando a gente vai fazer uma regressão, não é aquilo que eu quero ou que a pessoa que está deitada ali quer. É o que ela precisa saber. E os mentores sempre vão abrir aquela vida que ela está precisando trabalhar. Muitas vezes a pessoa fala assim, Renata, eu vim aqui porque eu quero saber por que é que a minha mãe não me acolhe, a minha mãe não gosta de mim. Tá, vamos deitar para ver o que vai aparecer. Muitas vezes não aparece exatamente aquela vida onde é mostrado assim de cara os problemas que aquela mãe, que aquele espírito teve com aquela pessoa. É mostrado coisas antes, como uma preparação para que aquela pessoa assimile aquilo tudo e numa próxima vez, ou daqui a 2 ou 3 regressões, seja mostrado o que ela estava querendo ver. Então, não somos nós que comandamos a regressão, são os próprios mentores que, inclusive, só mostram o que nós estamos preparados para ver, porque ninguém sai de uma terapia reencarnacionista da nossa escola pior do que entrou. Então, essa coisa de dizer, mas eu vi isso, eu vi aquilo, ok, a gente não vê só coisa bonitinha, né? Que a gente não foi só gente boa, a gente também teve os nossos, né, as situações em que a gente não foi muito bacana, né? Então, a gente, tudo mostrado para a gente do que a gente pode, do que a gente deve ver, né? Respondi? Sim, respondeu. Eu só vou dizer de novo, porque teve gente que entrou depois, né? Que a psicoterapia reencarnacionista não guarda nenhuma relação com nenhuma religião. Isso Sim. Aí é para as pessoas saberem, né, que não tem nada. A Renata, quando faz os atendimentos dela, ela atende pessoas de diversas religiões. Então, sim, atendo católico, budista, já atendi também espíritas, né? A gente não faz nenhuma ligação com isso, realmente. Mas, Renata, a partir do momento que não existe essa relação, né? E aí vamos supor que chegue uma pessoa que não acredite nisso, ou seja cético, ou então uma pessoa que tem uma religião, pode ser católica, evangélica, que não acredite na reencarnação. Durante o tratamento, como é que você consegue explicar a essa pessoa o que ela está vendo? Ou, entendeu? Porque... Entendeu? Entendi. Bom, primeiro que se a pessoa não acredita em reencarnação, dificilmente ela vai procurar um psicoterapeuta reencarnacionista, né? Porque o nome já está dizendo, apesar de não ter nenhum tipo de ligação, mas o nome já está dizendo. Mas, se por acaso a pessoa for curiosa, né, e queira saber como é esse trabalho e tudo mais, nós temos a morada das nossas memórias no nosso inconsciente, né? Então, tudo que vier vai ser conteúdo para que a gente possa trabalhar ali dentro da perspectiva daquela pessoa, daquele paciente, né? Nenhum psicoterapeuta reencarnacionista vai obrigar a pessoa, não, você tem que acreditar que você foi isso ou aquilo, não, a gente vai lidar com aquilo que ela está trazendo. Bom, eu não acredito, então a gente vai arrumar uma forma de explicar tudo que ela deveria se reformar, porque mais adiante eu vou até falar de reforma íntima, tudo que ela deveria reformar, tudo que ela deveria fazer para que ela fosse uma pessoa melhor, porque afinal de contas qualquer tipo de terapia ela serve para que você seja uma pessoa melhor, para melhorar os seus pontos negativos. Então é mais ou menos por aí que a gente vai trabalhar, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa sendo cético, ou então de uma religião que certamente não acredita em reencarnação, ela tem
uma explicação para o que ela vai começar a acessar aquelas memórias. Sim, né? Como eu falei antes, não necessariamente ela vai a vidas passadas. Lembra do exemplo da moça que ela foi lá quando ela tinha 5 anos, né? Porque você está ali num estado, né, de reflexão, de abertura. Então, as memórias que você tem que trabalhar, elas vão chegar, ou de vidas passadas ou dessa vida, né? Dentro da psicologia, eu não falei que a gente trabalha até o útero. Então, sim, de repente, essas memórias vêm até a sua compreensão, porque ninguém vai sair de uma terapia dessa sem nenhum tipo de explicação. A gente vai explicar de acordo com o entendimento daquela pessoa, né? Mais ou menos por aí. Então, na primeira consulta que a gente faz, aproveitando esse gancho, o paciente chega, conversa com a gente e tem uma queixa. Né? Então, ele vai falar sobre as questões dele, sobre o que ele está querendo, sobre o que ele está querendo reformar nele, né? Então, eu vou anotar tudo, vou deixar ele falar tudo que ele quer, ele vai falar sobre a visão que ele tem, o estilo de vida que ele tem, a visão de vida que ele tem. Então, aquela mãe que não me quer, aquela mãe que me abandonou, será que é a mãe que abandonou ou eu que estou me sentindo abandonada? Porque também tem esse outro lado. Então, o que acontece? Ele vai dizer a vida dele em relação ao que ele entende sobre a vida dele. E no final, eu sempre peço para ele me dizer assim: seu pai e sua mãe, me fale o que você acha que o seu pai tem, que a sua mãe tem, que não te agrada, que te incomoda. Minha mãe não me dá atenção, a minha mãe é agressiva, a minha mãe não sei o quê. E o seu pai? O meu pai, ele está sempre no mundo da lua, meu pai não liga para mim, meu pai não sei o quê. Bom, e aí eu peço para a pessoa falar, e de você? O que você gostaria de mudar em você? O que você acha que você tem e que você realmente não gosta muito, te incomoda? Eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. Bom, eu tenho 3 coisas ali, pai, mãe e a pessoa. Certamente, alguma coisa que essa mãe tem ou que esse pai tem, ela repete. Ela repete, né? Então, a minha mãe é agressiva. Aí eu pergunto, o que você tem, que você acha que você tem do seu pai e da sua mãe que é igual na sua vida? Aí a pessoa geralmente para. Renata, eu não tinha percebido. Nossa, eu acho que eu sou bem parecida com a minha mãe, sabe? Eu não queria, mas eu sou parecida com a minha mãe. Aí a gente conversa, tá vendo o padrão? E você nem sabia disso. Você já parou para pensar nisso? Não, Renata, mas olha, estou fazendo igualzinho a minha mãe, que droga, hein? Nossa, sem sentir. É isso. É aí que a gente vê como que a gente repete. E mais, isso é uma dica que eu vou dar para todo mundo, hein, agora. Vamos prestar atenção. O que me incomoda no outro é o que eu tenho que ver em mim. Olha só, Renata, eu tenho uma amiga que ela é muito carente, muito cheia de nhenhenhê, quer sempre que a gente ligue, quer sempre que a gente telefone, data de aniversário e tal, eu não gosto disso. Aí eu logo pergunto para a pessoa, o que você acha que você tem de parecido? Eu? Não tenho nada, né? Geralmente a gente fala, não tenho nada de parecido. Você está sendo assim com você? Você está sendo assim com Deus? Você está deixando para lá Deus, você está deixando para lá você está fazendo o que de parecido com essa pessoa que você não quer? Ou agressividade, eu não aguento, essa pessoa é muito agressiva. Tá, e o que você está fazendo com você? Você está tendo autoamor? Você está se ligando? Você está sendo uma boa companhia para você? Ou você está deixando que Deus, que o seu anjo da guarda, que o seu santinho protetor chegue até você? Você entende? Então, assim, ou a gente é com alguém, ou a gente é com a gente mesmo, ou a gente é com o pessoal lá em cima. Então, sempre a gente vai ver uma coerência desse padrão de repetição que a gente faz.
E é isso que a gente vê nas regressões. É para cortar exatamente isso que atrapalha a gente, que às vezes não está aqui nessa vida atual, está lá atrás. Entendeu, Cristina? Entendi, Renata. E aí eu vou voltar num exemplo que você deu atrás, que a gente, até como terapeuta floral, a gente trabalha isso. Se a pessoa diz que se sente abandonada, né? Ah, minha mãe não liga para mim, e a mãe não é assim, de repente é uma coisa intrauterina, de alguma coisa que, algum sentimento que a mãe passou na época, né? Que ela estava grávida, e aquilo veio. Não necessariamente a mãe rejeitou ele ou a mãe não quis, mas foi algum sentimento que a mãe teve que ele ficou com aquele sentimento. Não é isso? Sim, isso é uma opção. Isso é uma opção. A outra opção, dentro da psicoterapia reencarnacionista, eu vim com essa bagagem de carência para cá. Por quê? Sim. Porque em outras vidas eu tive uma grande carência, né? A terceira opção é o modo em que eu vivi, toda a minha experiência, tudo que eu vivi, me fez sentir fora da casinha, como falam por aí. Me fez sentir carente. Por quê? Porque o meu buraco emocional é tão grande que eu quero sempre mais. O meu marido me dá, nunca é suficiente. Os meus filhos me dão, nunca é suficiente. Isso é culpa da minha mãe? Não. Isso é culpa do meu marido, do meu filho? Não. Isso é uma questão minha que eu tenho que tratar em mim, por conta do meu buraco emocional, que é enorme. Nós estamos falando de carência. Então, eu sempre vou achar que o mundo não está me dando o suficiente, entendeu? Então, aí sim, a gente pode corrigir com um floral, a gente pode corrigir com outras coisas. Então, na verdade, não importa muito de onde vem isso. A psicoterapia reencarnacionista tenta entender todo esse processo e verificar de onde vem. Mas, se veio, se chegou até mim, eu vou reformar, eu vou reconstruir, eu vou me curar, entendeu? Então, falando na regressão ainda e nos mentores, quando a gente chega no ponto ótimo que a psicoterapia reencarnacionista indica, e o que é o ponto ótimo? Vou dar um exemplo para quem acredita em vidas passadas, né? Você tem uma vida qualquer, que a gente não sabe o que aconteceu, você morre, você vai para um outro lugar, né, uma outra dimensão, lógico, o seu corpo fica aqui na Terra e o seu espírito vai para um outro lugar. E aí você vai ser tratado, você vai ser cuidado, o seu mentor vai conversar com você, você talvez vá perdoar aquela pessoa que você não conseguiu perdoar enquanto você estava aqui encarnado, você vai talvez trabalhar quando você já estiver apto para fazer isso lá no plano espiritual, aí você já está naquela fase boa, que tudo já aconteceu e você já está naquele ponto muito bom, né, que a gente chama de ponto ótimo. E é nesse ponto que a gente brinca que o nosso mentor vem com um telão, sabe esses telões que puxa assim, vem com um telão mostrando a gente, naquela vida que a gente acabou de passar, todos os nossos pontos, principalmente os negativos. Ele até mostra os positivos também, mas mais os negativos, para que a gente, na outra encarnação, a gente venha com muita vontade de consertar aquilo tudo, né? Então ele mostra, olha, tá vendo aqui como você foi? Olha, você aqui não devia ter feito isso, aqui você não devia ter feito aquilo. E o mentor da gente é aquele que guia a gente, né? Então, com toda a amorosidade, ele vai mostrar todos os nossos pontos falhos, nossos pontos fracos, para que a gente, na próxima encarnação, faça algo diferente. E aí, nessa hora, é que a gente começa a escolher a nossa família. Pessoal, a cegonha não vai para endereço errado. A gente caiu na família que a gente escolheu. Mas, Renata, eu escolhi essa mãe, esse pai, esse filho, esse marido, essa irmã? Sim, nós escolhemos. Para quê? Para a gente sofrer?
Não, para a gente aprender. Porque como que a gente vai aprender alguma coisa se a gente nem sabe o que a gente veio fazer aqui direito, né? Tem a lei do esquecimento, né, pessoal? Lei do esquecimento é que quando a gente volta, a gente se esquece tudo, de tudo, né? Porque já pensou se eu me lembrasse que o meu pai, que eu tanto amo hoje, foi ele que mandou raptar o meu filho lá na outra vida. Como é que eu ia olhar para a cara do meu pai, sabendo que ele me fez um mal muito grande, né? É por isso que quando a gente vem, a gente não lembra mais de nada, a gente vem para se reconciliar, a gente não vem aqui para sofrer. Esse sofrimento somos nós que atraímos, somos nós que responsáveis por todo o sofrimento que a gente tem aqui. A gente vem para experimentar coisas diferentes e para aprender e para passar aquilo tudo que a gente passou na outra vida e que a gente não quer mais. É para isso que a gente está aqui. Então, o nosso mentor é aquele que está do nosso lado a todo instante, quando a gente está lá e quando a gente está aqui. Né? Isso, para quem acredita, gosta da palavra mentor. Eu gosto da palavra mentor, mas tem gente que fala anjo da guarda, né? Tem gente que fala protetor, tem gente que fala um ser de luz, né? Eu gosto muito de falar mentor. Então, quando eu falar mentor, vocês escutem anjo da guarda ou como vocês estão mais acostumados. Renata, e me diz o seguinte, quais as terapias que nós podemos agregar com a terapia reencarnacionista? Então, essa é uma questão, assim, delicada, porque, a princípio, quando a gente faz a formação, a gente não tem que colocar nenhuma outra técnica, é somente essa. O Mauro Cuítico, ele só trabalha com psicoterapia reencarnacionista. Mas, como a maior parte dos terapeutas tem outras formações, e vai depender muito também do terapeuta, porque tem terapeuta que não aceita, tem paciente que não aceita também, só quer fazer a psicoterapia reencarnacionista. Então, vai depender de uma série de coisas. Mas, no meu caso, como eu tenho outras formações, eu sempre pergunto: você aceita da gente trabalhar com outras técnicas que eu tenho, como terapia floral, aromaterapia, cristaloterapia, mesa radiônica, né? E todas as técnicas que eu tenho a formação. Porque se você aceitar, tudo bem, a gente vai trabalhar. Se não, também não tem problema. Porque eu acho que quando a gente agrega uma terapia na outra, a gente forma um boom, sabe? É uma explosão de possibilidades que aparecem na nossa frente. Então, eu acho que é muito válido, mas vai depender tanto da pessoa, do paciente, como do terapeuta, se ele quer ou não, né? Mas também não precisa, se você quiser ficar em todas as sessões com psicoterapia reencarnacionista, um dia você faz a conversa, 2 dias você faz a conversa, 3 dias você faz a conversa. No próximo já é uma regressão. Aí você faz uma conversa sobre aquela regressão. Aí começa com a psicoterapia de novo e por aí você vai mesclando entre a psicoterapia em si, mostrando para a pessoa como ela pode melhorar, e as regressões vai colocando aí nesse meio. Entendeu? Entendi. Então, nós vemos que isso é uma terapia bem completa, né? Você, de toda maneira, você cerca o paciente para que ele possa sair da terapia com a certeza de que ele vai conseguir saber o que acontece com ele, por que ele está vindo com aquelas dúvidas, não é? Sim, exatamente isso, né? Pode Renata, falar, você ia falar alguma coisa? Eu quero que você faça... Bem, a gente já está... Faltam praticamente 20 minutos para a gente acabar a nossa live. Eu queria que você... Você disse que ia falar de reforma íntima. Vou falar agora. Reforma íntima, né, gente? É algo que a gente escuta muito por aí. E a psicoterapia reencarnacionista é a psicoterapia da reforma íntima, né? É a terapia da reforma íntima. Então, o que é a reforma íntima, né? Eu equiparo a reforma íntima a uma reforma de casa,
Sabe quando a gente faz obra em casa, que fica aquela confusão, né? Aquela coisa, e demora, é mais ou menos assim, dá trabalho, é exatamente assim. A reforma íntima, quando a gente decide fazer, é um olhar para dentro. E, gente, olhar para dentro é uma das coisas mais difíceis que tem. A gente vê, encarar, né, os nossos problemas e eu, egoísta? Não, eu não sou egoísta. Nossa, eu sou arrogante? Não, eu não sou arrogante. Então, quando a gente entra, né, dentro de si, é muito complicado. É muito mais fácil eu vou apontar, olha lá, a Cristina é assim, a Denise é assim. Mas quando eu estou apontando para a Cristina, olha aqui, 3 dedinhos apontando para mim, me informando que primeiro eu devo olhar para mim para depois julgar o outro, não é assim? Então, pensando nisso, eu tenho algumas dicas assim para que a gente possa fazer essa reforma íntima de uma maneira mais prática, mais fácil e tal. A primeira dica que eu tenho é a gente se conscientizar de que eu preciso me reformar. Porque, pessoal, tem gente, a gente conhece pessoas assim, que acham que não precisam de terapia, não precisam reformar, não precisam de nada porque está tudo bem. Sabe aquela síndrome famosa da Gabriela, que fala, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim? É mais ou menos isso. Tem muita gente que acha que tá bom, né? A pessoa é muito arrogante, mas tá bom, eu continuo assim, estou feliz assim, então acha que não precisa fazer nenhum tipo de mudança na vida, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ver é se conscientizar. Segunda dica que eu tenho para dar é a gente começar a abrir os nossos ouvidos para perceber o que falam da gente em lugares diferentes que seja a mesma coisa. Ou seja, nossa, na família, como a Renata é arrogante, hein? A Renata parece que tem um rei na barriga. A Renata é super arrogante. Isso na família. No trabalho, nossa, colega de trabalho arrogante. Nossa Senhora, que mulher arrogante. Lá com os meus amigos. Nossa, Renata, deixa de ser arrogante. Poxa vida, você não está vendo isso, isso, isso. Em 3 lugares diferentes me chamam de arrogante. O que eu tenho que prestar atenção, gente? Na minha arrogância. Então, a reforma começa por aí. Gente, estão falando que eu sou arrogante, será que eu sou arrogante mesmo? E aí eu começo a me questionar, é de mim comigo mesma, sabe? É de mim comigo mesma. Mas eles estão sendo os espelhos que eu estou precisando para me perceber. Essa é uma outra dica muito boa. Comece a prestar atenção no que falam de você nas rodinhas, né? O que pensam de você. Outra dica. Isso tudo leva a gente para o autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é algo muito importante na nossa vida, porque a gente consegue parar uma briga, a gente consegue parar uma discussão, porque se eu me conheço, quando o meu sangue começa a ficar quente, não, peraí, eu vou parar, porque se eu continuar, o negócio vai ficar feio. Então, eu paro ali naquele momento e não continuo. Olha, você fica aí com as suas razões, eu vou ficar com a minha razão, e tudo bem, você fica para aí, eu fico para cá. Eu evito uma briga, eu evito uma discussão, eu evito uma coisa que pode se tornar muito séria. Uma outra dica, começa devagar. Não comece pela coisa mais difícil. Vou dar um exemplo. Se você tem problemas em perdoar alguém, não comece pelo perdão. Porque você vai começar com a coisa mais difícil para você, quando chegar no meio do caminho, você vai dizer assim, olha, esse negócio de perdão não é comigo, olha, tem um negócio aqui, eu não consigo perdoar essa traição de jeito nenhum, eu não consigo, esse negócio de reforma não é para mim não, Renata, não é para mim. Lógico, você vai começar com a coisa mais difícil, né? Então começa com as coisas mais fáceis, as coisas do dia a dia. E uma última dica, não se cobre. Faça as coisas devagar, faça as coisas tranquilo, caminha, se der algum problema, volta, né? Faça as coisas devagar. E uma última coisa que eu queria falar para vocês é sobre uma palavrinha bem pequenininha, mas que é danada, que é o tal do ego.
A gente colocar o ego na frente para a gente ter razão. O meu filho, Felipe, ele tatuou no corpo dele, eu sempre falo isso em todas as lives, porque eu acho isso muito legal. Ele tatuou no corpo dele, eu prefiro ser feliz, ele colocou aqui, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Gente, depois que ele tatuou isso... Mas Renata, eu penso assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Isso, exatamente. E depois que ele tatuou isso virou uma coisa para mim, assim, para minha vida, sabe? Virou um mantra para mim, assim, porque todas as vezes em que eu estou numa situação em que eu quero colocar a minha razão na frente, eu penso nessa frase, é impressionante, porque eu prefiro ter razão, ser feliz do que ter razão. Por que eu vou ficar teimando com aquela pessoa que eu estou certa, que eu tenho a razão, se aquela pessoa não admite estar errada? É uma energia que eu vou desprender ali, vou colocar meu ego na frente, vou querer ter razão, a gente vai brigar, sabe? E eu aprendo a ceder quando eu estou me reformando. Quanto mais eu me reformo intimamente, menos necessidade eu tenho de colocar o tal do ego na frente para ter razão. E, gente, eu sempre falo, ceder não é sinônimo de fraqueza. Ceder muito, muito pelo contrário, né? A gente ceder e dizer que o outro tem razão ou deixar para lá, a gente tem que passar pelo orgulho. E nem é fácil, não é fácil para todo mundo passar por esse orgulho de ceder. Então, ceder é algo que é difícil, mas ceder é muito bacana quando a gente entende que o ceder faz com que a gente maneje aquele estresse e a gente muitas vezes acaba com uma briga naquela situação. Então, Renata, resumindo, para que serve essa tal dessa reforma íntima que todo mundo fala? 3 coisas: autoconhecimento, aprendizado. Para quê, gente? Para a gente viver mais leve, para a gente viver melhor e para a gente viver mais feliz. É isso. Muito bem. Renata. Alguma pergunta? Não. Eu quero que você faça suas considerações finais sobre essa live, que foi uma live muito boa. Eu acho que poucas pessoas sabiam, né, o que é uma terapia reencarnacionista, porque eu acho que, e até mesmo o que é uma regressão, porque muita gente, como eu falei para você, tem na cabeça que você precisa ser hipnotizada, e agora com essa live as pessoas estão sabendo que não é dessa maneira, não tem nada de hipnotismo, não tem nada a ver com religião, entendeu? Eu achei que essa live foi muito produtiva nesse sentido. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre tudo que você falou. Tá. Assim, eu estou muito feliz de estar podendo esclarecer que realmente essa questão da regressão teve uma fase que ficou essa coisa misturada de hipnose com regressão, e realmente as pessoas não entendiam. Algumas pessoas iam para a televisão dizer: você vai comer cebola pensando que está comendo maçã, e umas coisas assim muito diferentes de tudo que a gente vê na terapia reencarnacionista, que usa a regressão como uma ferramenta terapêutica. É uma terapia belíssima, tem ótimos resultados, a gente tem muitos casos de sucesso, mas eu gostaria de falar assim, muito sobre essa reforma íntima que eu acabei de falar. Até porque, como eu já disse, a psicoterapia reencarnacionista é a terapia da reforma íntima. Então, independente de você fazer essa ou essa terapia, essa reforma é para a pessoa ser uma pessoa melhor, é para ela entender que aquela confusão toda naquela família não é exatamente voltada para ela. Cada uma tem as suas questões para resolver, né? E a gente tem que ser um pouco mais paciente, a gente tem que ser um pouco mais compreensiva para que as coisas deem certo na nossa vida. Nós não estamos aqui somente para sofrer, para adoecer, até porque a gente já sabe que hoje em dia a maior parte das doenças físicas
vêm das emoções, derivam-se das emoções. Então, vamos cuidar da nossa emoção, vamos tentar viver uma vida mais leve, mais feliz, sabe? Mais perto da natureza, mais perto de coisas que são agradáveis, para que a gente não fique doente, para que a gente tenha uma saúde física, mental e espiritual mais leve e mais feliz. Essa é a minha mensagem. Eu desejo que todo mundo encontre o seu caminho, encontre a sua paz, consiga fazer suas reformas de acordo com o que consegue, né? Porque eu falei aqui para a gente não se cobrar, então é tudo muito devagar e tudo dentro de um equilíbrio. É o equilíbrio que a gente busca, né? Que a gente procura. Sim. Renata, eu agora quero te perguntar uma coisa. Você está atendendo online e se esse tipo de terapia é porque você não é terapeuta só, psicoterapeuta reencarnacionista, né? Não é, você atende outras terapias. Você está fazendo atendimentos online, né? Eu sei que você faz atendimento online de algumas terapias, mas o que eu quero saber de você é se é imprescindível esse atendimento ser presencial ou também se pode ser online. Esse atendimento é imprescindível que seja presencial, porque a gente não consegue fazer, eu desse lado da telinha e meu paciente do outro lado, eu consegui fazer dentro dos critérios que a nossa escola possibilita, né? Não sei se tem algumas pessoas que fazem, mas realmente a gente da escola do Mauro Poítico não estamos fazendo por ética, né? Mas o atendimento, por conta da pandemia, muitas vezes a regressão, a fala da pessoa é muito baixinha, então a gente tem que chegar muito perto do paciente para poder ouvir, para poder escrever. Então, diante dessa pandemia, nós decidimos que a maioria decidiu que não iria atender enquanto as autoridades não resolvessem essa questão, ou vacina, ou para o ano que vem, eu não sei exatamente como vai ficar, mas somente presencial. Os meus atendimentos são todos baseados em terapia floral, na física quântica, mesa radiônica, e essas outras terapias, né? Mas a psicoterapia reencarnacionista somente presencial, Cris. Tá, então, quais são as terapias que você está atendendo online? A floral? Floral, mesa radiônica, física quântica, a psicoterapia em si, né? Até porque eu sou psicóloga, né? Então, a psicoterapia em si, floral, só, né? Porque a barra de axis também é presencial e a psicoterapia também presencial. Então, como a gente já está no finalzinho, eu vou dizer, Renata, muito obrigada. Se alguém se interessou, procure a Renata para o final da pandemia, quando ela estiver atendendo, porque ela é uma terapeuta maravilhosa, né? Então, vocês vão se surpreender com essa terapia. A Renata é uma ótima terapeuta, psicóloga, né? Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço, Cris, o espaço, agradeço a oportunidade, né? Agradeço a Denise também pelo convite, amei fazer, adorei explicar um pouquinho do meu trabalho, espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha, pode me procurar, ou através do Bem do Ser, ou através mesmo das redes sociais, vocês podem me perguntar, que eu vou ter um imenso prazer em responder. Tá bom? Claro. Eu quero dizer que semana que vem, na quinta-feira que vem, nós teremos uma live com Cláudia Lecron. Cláudia Lecron vai falar de pilates e pós-mastectomia. Então, vai ser uma live emocionante com a Cláudia. Cláudia é professora de pilates. O currículo da Cláudia também é maravilhoso. Então, eu espero vocês quinta-feira que vem, nesse horário de 19h19, para falar e saber como é o Pilates pós-mastectomia. Renata, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
Vamos ter outras lives com você, porque você tem outras terapias para falar com a gente, e de repente isso é um assunto que leva mais adiante. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Tá bom? Sim. Muito obrigada para você. Boa noite. Boa noite. Um grande beijo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês também. Namastê.